Na MF Maria Luísa Pompeu de Camargo, a Copa do Mundo foi o contexto para se discutir, entre outros muitos temas, as questões raciais, o racismo e o resgate da história das personalidades pretas. Uma seleção formada por craques como Dandara, Tia Ciata, Lázaro Ramos, Zumbi dos Palmares. Personalidades brasileiras que não tiveram suas histórias contadas com a grandeza que mereciam, mas que foram escalados pelos estudantes da MF Maria Luísa Pompeu de Camargo. Vista que a Copa do Mundo aconteceu junto com o mês da consciência negra, a gente tentou aglutinar as duas ideias, né? Então, como a Copa do Mundo trabalha com seleções dos mais diversos países, a gente pensou em fazer uma seleção de personalidades negras do Brasil e do mundo e construir com isso um time. Tá? E o time ia ter o time titular, o time de reserva, um uniforme e uma bandeira. Na verdade, o projeto mesmo desse da Copa do Mundo, ele foi que englobou todos os professores com todos os anos. Então, assim, tinham pequenos trabalhos paralelos. Por exemplo, tiveram alguns professores que focaram, às vezes, só na pesquisa com os alunos sobre as seleções. Pesquisa, às vezes, se alguma dessas seleções tinham representatividade negra, se já tinham tido problemas com racismo dentro das suas seleções ou em outras. Mas, como produto mesmo, a gente focou todo mundo só nesse trabalho da seleção mesmo. Porque a gente sempre pensa no futebol como esse esporte que engloba todo mundo, que tem essa ideia de união, e quando a gente traz essa pauta, também traz para refletir que, olha, também pode acontecer que a gente tem que estar atento sempre, porque ele, infelizmente, não é um problema que a gente já extinguiu da sociedade, né? Olha, algumas discussões que a gente foi tendo durante a pesquisa, ficou claro que sim, sabe? Eles iam falando, comentando entre eles, estavam todos fazendo a pesquisa em sala, com um Chromebook, e eles mesmos, conforme eles iam achando, eles iam comentando um com os outros. Então, a gente vê que tem uma mudança ali. Em uma sociedade em que a maior parte da população é de pessoas pretas, reconhecer essas narrativas é recriar as referências para milhares de crianças e adolescentes que todos os dias ainda precisam lutar contra os preconceitos e a discriminação. A idade começou quando a professora entrou dentro da sala de aula e pediu para a gente escolher negros, brasileiros, que representassem um time de futebol. Tudo isso relacionado também ao que a gente está tendo sobre a Copa agora. No começo a gente ficou um pouco confuso, mas depois da atividade foi ficando muito legal, porque a gente foi percebendo que tinha muitas pessoas que a gente não conhecia, mas tinha umas histórias muito legais, inclusive brasileiros. Então a história, conhecer a história deles foi assim muito interessante. A minha pesquisa em si foi sobre a Argentina. Foi muito legal, porque eu não sabia de muitas coisas e eu também descobri que a Argentina tem poucos casos de racismo sobre a torcida. E eu fiquei muito surpresa com isso, porque eu achei que seria um caso maior. Que é muito legal de se ver, são grandes exemplos para a gente, tanto para a gente aprender a vencer o racismo que vive hoje no mundo e também os exemplos para muitas pessoas negras que pensam em desistir e para elas continuarem. Foram muitas histórias de pessoas que mudaram coisas que eram tão bobas de acontecer no mundo que fizeram uma grande diferença. A gente que é jovem, a gente aprendendo desde cedo, quando a gente crescer, a gente vai começar a mudar a nossa consciência, vai começar a fazer diferente, vai ser uma diferença. Esse é o importante de investir nos jovens. A gente é o futuro, então a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, aprender a vencer esse racismo, acabar com essa barreira logo. Dandara, que mesmo foi uma grande guerreira, que lutou bastante, e além de ser brasileiro, que é um grande exemplo pra gente. A Zezé também, Mandela, foi um grande exemplo também, apesar tudo que ele passou. Também assisti um filme dele, o que foi muito chocante por tudo que ele passou e ser um grande exemplo hoje em dia pra gente. Bom, foram 2 dias, né, que a gente usou. Aí a gente tinha que pesquisar no YouTube músicas, cada pessoa pesquisava 5 músicas e depois a gente fez uma votação, né, uma votação geral, e aí foi escolhida essa música. O Que Se Cala, da Elza Soares, porque é uma música que retrata sobre a consciência negra, né, que fala sobre os pretos, sobre o empoderamento. Muito bom a gente ter isso dentro das escolas, porque a escola é a nossa base, né, a educação que vai salvar o mundo. Então, é super importante isso e eu espero que isso que aconteceu na minha escola possa acontecer mais e mais vezes em outras escolas também. Dar voz a essas personalidades é dar voz ao povo brasileiro,
que na Copa do Mundo, mais uma vez, assiste a história sendo criada com tantos protagonistas do povo preto. Achei muito importante, porque nós precisava dialogar sobre esse texto, porque tem muito racismo no mundo. É importante, porque, no caso, nós vamos aprendendo com a atividade, sabe? Ainda tem como dialogar muito. Se nós não tivesse esse exemplo, nós ainda continuaria bem pior do que agora, com a questão do racismo. Foi quando ela falou assim, dos jogadores da Copa, os negros. Aí nós gostamos porque nós pegamos muita referência. Por exemplo, o Vinícius Júnior, o Mbappé, muitos jogadores.